Fala galera, salve, salve galera! Estamos na área com muitas novidades para vocês. Sejam bem-vindos ao canal Raíza Simplício. E ó, a gente tem muita coisa para trazer sobre os bastidores da apresentação de Jorge Sampaoli no Flamengo. Novo técnico, já deu treino hoje, já colocou a mão na massa e a gente vai contar tudo para vocês. Como é que o Sampaoli gosta de jogar? Será que ele vai utilizar 3 zagueiros, gestão de grupo, Pedro e Gabigol e muito mais a partir de agora? Vamos falar também sobre o retorno de Arturo Vidal, ele que foi desfalque nos últimos jogos, está à disposição, treinou hoje. Tem também o Eric Pulgar, Arrascaeta, cadê o Arrascaeta? Quando é que o Arrascaeta volta? E muito mais a partir de agora. Você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like ele é muito importante para a gente, ele ajuda o nosso canal a crescer e a gente precisa demais do like de vocês. Então solta o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal também, precisamos de vocês aqui com a gente. Então vamos que vamos, sem conversa fiada, vamos direto ao ponto e vamos falar sobre essa chegada do Jorge Sampaoli, ele que foi apresentado oficialmente como técnico do Flamengo nesta segunda-feira, deu entrevista coletiva. A entrevista coletiva aconteceu às 2h30, mas estava agendada para 2 da tarde. E aí, gente, já a primeira do Sampaoli. Com a entrevista agendada para as 2 da tarde, treino às 3 horas, ele chegou no Ninho do Urubu às 9 da manhã por conta própria. Ele decidiu chegar no Ninho do Urubu às 9 da manhã e começou a conhecer lá as dependências do Ninho do Urubu, foi por todos os cantos lá no Ninho do Urubu, conheceu os campos, enfim. E eu conversei com algumas pessoas que trabalham no Flamengo e a primeira impressão que eles tiveram do Jorge Sampaoli é que é um cara super elétrico, que ele não fica parado nunca, que ele é muito elétrico e é um cara que vai sempre direto ao ponto, né? Com ele também não tem mimimi, ele é direto. Ele não enrola, ele é direto. Inclusive, na entrevista coletiva, ele também foi muito direto ao ponto nas perguntas que foram feitas por ele, né? Então, algumas coisas ali também sobre o Jorge Sampaoli. Ele é um workaholic, ele gosta de trabalhar muito, gosta de chegar cedo e sair tarde do Ninho do Urubu, tá? Ele não deixa ninguém assistir os treinos. Ele não gosta de ninguém, exceto a equipe dele assistindo os treinos. E aí, dirigente que está acima dele, enfim, presidente do clube, vice-presidente, mas de resto, ele não gosta de ninguém observando os treinos dele, tá? Isso é um ponto importante do trabalho do Jorge Sampaoli. E ele mexe bastante na equipe também. Você, torcedor do Flamengo, esteja preparado para isso, porque o Jorge Sampaoli, ele gosta de mexer muito na equipe. Ele quer uma equipe bastante intensa. Ele passou isso para a diretoria do Flamengo e ele passou isso para os jogadores também, né? Ele quer uma equipe com muita intensidade dentro de campo. E para isso, né, ele não repete muito time, ele mexe. Ele tem um time base e ele vai mexendo. Ele não é de repetir muito as escalações. Então vocês vão precisar aprender a lidar com isso, com um treinador que já deixou claro que vai mexer bastante na equipe de um jogo, bastante na equipe no sentido de não repetir sempre o time, tá? Porque ele quer os jogadores mais inteiros possíveis. Jogando quarta e domingo, nem sempre isso é possível. Então ele precisa mexer na equipe para ter esses jogadores sempre 100%. Medo dos 3 zagueiros. Eu sei que é um medo do torcedor do Flamengo, né? O Sampaoli utilizar os 3 zagueiros. O que o Sampaoli pensa sobre isso? Sampaoli não descarta utilizar 3 zagueiros no Flamengo. Não necessariamente serão 3 zagueiros de origem. Ele pode puxar um lateral para fazer um terceiro zagueiro, né? O próprio Jorge Jesus, na fase ofensiva da equipe, já fez isso. E ele deixou claro que ele gosta do 3-1-6 para atacar, que ele acha super interessante o 3-1-6.
E ele é adepto, gente, do jogo posicional. É o 3-1-6 e o 3-2-5. Ele citou também o Manchester City do Pep Guardiola, que vem jogando dessa forma na etapa ofensiva, né? Na etapa para atacar. Então, esse vai ser o sistema mãe. Ele disse que é o sistema mãe, essa estrutura para atacar. E ele espelhou hoje, falou bastante do Manchester City do Pep Guardiola, jogo posicional, e o Sampaoli é adepto do jogo posicional. Ele disse que vai propor isso aos jogadores do Flamengo, né? As ideias dele, o jogo posicional. Ele disse que fará isso. Vamos ver como é que os jogadores vão receber e como é que eles vão se adaptar. Mas o Sampaoli tem como característica os resultados, né, o trabalho dele aparecerem logo de cara, não demorar muito para aparecer, ele não precisa de muito tempo. E ele mandou uma indireta também para o Jorge Jesus, tá? Ele hoje mandou uma indireta para o Jorge Jesus na entrevista coletiva, porque ele deixou claro que o desejo dele era o Flamengo, que o Flamengo era o plano A dele, acima de qualquer proposta da Europa, que neste momento o desejo dele era o Flamengo. E até onde eu sei, o Sampaoli ele sempre soube que o plano A do Flamengo era o Jorge Jesus. Que o Flamengo tentaria o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus é um ídolo do clube, enfim. Isso eu vi de palavras de pessoas próximas ao Jorge Sampaoli. Mas que o Sampaoli não estava nem aí que o Jorge Jesus era o plano A do Flamengo. O Sampaoli estava nessa expectativa de assumir o trabalho, de ser o treinador do Flamengo, algo que ele já deseja há muito tempo na carreira. Então, o São Paulo estreia contra o Nublense na quarta-feira, Libertadores no Maracanã. Nublense está em 10º lugar no Campeonato Chileno, vem de 4 derrotas nos últimos 5 jogos, vem numa situação complicadíssima, é um adversário frágil, tem tudo para ser uma boa estreia do Sampaoli, tá? E o Sampa também destacou aí alguns jogadores com quem ele trabalhou, jogadores que ele tentou contratar. Um deles foi o Davi Luiz. Ele tentou contratar o Davi Luiz, tentou levar o Davi Luiz lá para o Olympique de Marselha. Ele saiu lá da Europa, pegou um avião, veio para o Brasil para conversar pessoalmente com o Davi Luiz na época, para tentar levá-lo para o Olympique de Marselha. Na ocasião, o Davi Luiz não quis ir para lá, ele acabou mais tarde, né, um tempinho depois, acertando com o Flamengo, mas ele teve essa opção e o São Paulo gosta bastante do Davi Luiz. Vamos ver como é que o Sampaoli vai enxergar o Davi Luiz fisicamente. Né? O Davi Luiz vem recebendo muitas críticas dos torcedores do Flamengo. Outras situações também que a gente pode destacar aqui para vocês é do Eric Pulgar, trabalhou com ele. Arturo Vidal, ele trabalhou, disse que não teve nenhum problema com o Vidal, que a relação deles é ótima, que está tudo certo com o Arturo Vidal. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre essa indireta do Sampaoli para o Jorge Jesus, porque, de fato, o Jorge Jesus era o plano A do Flamengo, mas o Jorge Jesus não quis, né, assinar um pré-contrato com o Flamengo e nem deu garantias de que viria, mesmo se o Flamengo esperasse por ele 2 meses. Tá? Ele nem queria negociar a questão financeira, nada disso agora. Ele só queria negociar isso quando acabasse a temporada lá no Fenerbahçe. E o Flamengo entendeu que do jeito que estava, não dava. Mário Jorge não daria conta do time do Flamengo para esse início de Campeonato Brasileiro, para esses jogos da Copa Libertadores. Reforços para o Sampaoli, começando pelo Eric Pulgar. O Eric Pulgar, que estava lesionado, né, já recebeu alta médica e está fazendo o trabalho de transição. Em breve a gente verá o retorno do Eric Pulgar. E o Eric Pulgar, ele trabalhou com o Domenech lá na Turquia. E eu conversei com algumas pessoas da comissão técnica do Domenech e eles me passaram que o Eric Pulgar é um jogador que entende muito bem o jogo posicional. Então, deve ser um nome importante para esse início de trabalho do Jorge Sampaoli no Flamengo. Entende muito bem o jogo posicional, tá? Arrascaeta, todo mundo quer saber quando é que o Arrascaeta vai jogar, né? O Arrascaeta já está longe dos gramados há um mês, já está se recuperando dessa lesão. Ele começou a fazer os trabalhos também
de transição acompanhada pelos fisioterapeutas, né? E ainda não tem um prazo para voltar, tá? O Eric Pulgar, que iniciou a transição, está numa fase um pouco mais adiantada, tá? Tá mais adiantada do que o Arrascaeta nesse momento. Mas pelo menos o Arrasca já começou essa transição. O Flamengo precisa muito do retorno do Arrascaeta. Sampaoli está registrado no BID, regularizado. Acabou de sair a regularização do Sampaoli. Então, mais do que nunca, ele está confirmado na beira do campo, vai comandar o Flamengo, a estreia do Flamengo na Copa Libertadores em casa, na quarta-feira, no jogo contra o Nublense. São Paulo vai chegar com uma situação complicada aí para resolver, que é essa questão Pedro e Gabigol, né? Ele foi questionado sobre os dois jogarem juntos, citou a época do Dorival Júnior, disse que o Dorival conseguiu fazer funcionar, disse que às vezes ele pode utilizar Pedro e Gabi juntos e às vezes não. Ou seja, ele deixou claro que não será sempre que ele vai utilizar o Pedro e o Gabigol juntos. E é aquela coisa, né? O Pedro não quer mais ficar no banco jogando bem. Ele não deseja mais ficar no banco jogando bem, né? Ele, inclusive, deixou isso claro no último jogo. Ele foi banco por opção do Mário Jorge e ele falou, olha, negócio aí é o seguinte, eu não concordo não concordo com essa decisão, né? Ele deixou claro, a gente trouxe aqui para vocês que ele ficou insatisfeito ao ser barrado e ele mesmo confirmou isso. Depois. Então, pessoal, é importante a gente destacar aqui para vocês que vai ser um pepino que o Jorge Sampaoli vai ter que descascar. Mas agora, ele é que vai ter que resolver. Trazendo resultado em campo, trazendo vitórias, o torcedor nem liga para quem está jogando, né? Importante são sempre as vitórias do Flamengo. Por hoje é só, galera. Você que está por aí, deixa o seu like aqui no nosso vídeo. O seu like é muito importante. Se inscreva aqui no nosso canal. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.